sentido nenhum você viver uma vida material, física, e você trabalhar, ajudar outras pessoas a se desenvolver, constituir família, e aí você vai embora daqui. Uma mão na frente, a outra atrás e acabou. Isso não faz sentido. Não tem sentido nenhum nisso. A vida é tão linda, ela é tão grandiosa, ela é tão rica, ela é tão preciosa que não faz sentido nós aprendemos as coisas, a gente entender de um monte de coisa que a gente acaba entendendo durante 40, 50, 60, 70, 90, 100 anos, e aí depois isso simplesmente vai para o pó. Isso simplesmente se encerra, se acaba. Não tem sentido nenhum. E se existe Deus, se Ele existe, Ele não fez um ser tão complexo, tão difícil de ser estudado como o ser humano. Ele não fez o ser humano, que é um ser tão complexo, para que se acabe a história do ser humano dessa forma, desse jeito. Então, com isso, com essa visão, é que a gente tem que ler a Bíblia, para poder entender o sentido das coisas. Agora, pensando mais um pouco profundamente sobre isso aí ainda, que é o quê? Se a gente pensa na vida de Jesus Cristo. E aí, quando a gente pensa na vida de Jesus Cristo, quando a gente passa a pensar sobre o que Jesus Cristo veio fazer, o pouco tempo que ele esteve aqui, foram apenas 33 anos. Se nós pensarmos nisso, e falou de tantas coisas, e conversou com muita gente, deu tanto entendimento, tanta sabedoria, como nenhum outro sábio conseguiu. Ele, em tão pouco tempo, falou de praticamente tudo na vida, e falou de Deus, e sobre o reino de Deus, e sobre o mundo vindouro, e sobre a vida futura. E ele falou disso com uma certeza, e também com uma precisão muito grande, porque ele anunciou as coisas futuras. Os nossos dias de hoje foram anunciados por Jesus. Ele falou desses dias aqui. Como que seriam esses dias? E quando você olha para essa vida de Jesus Cristo, aí você vai pensar, ora, ele nasceu, viveu e teve suas experiências humanas, comeu o alimento que se comia no seu tempo, ali no Oriente Médio. Ele debateu com teólogos, debateu com sábios, ele conversou com governantes, com os principais, os príncipes do povo, ele se assentou com os humildes, falou das crianças, e aí ele morreu, foi pendurado na cruz, e depois da cruz, acabou. Ele foi embora, sumiu de repente, ninguém mais viu ele, e foi essa a vida de Jesus. Quando a gente pensa sobre Jesus, fica muito mais difícil imaginar que a vida do ser humano ela não tenha significado e sentido. Fica muito mais difícil. Porque nós ouvimos falar e temos visto dentro da palavra, dentro da Bíblia, temos visto dentro desses textos aqui, a vida de um homem que se disse Deus e que o reino dele não era esse e que também ele não nos deixaria aqui. Mas quem cresce nele estaria com ele. Ele levaria essa pessoa para junto dele. E é aí onde as filosofias, os conhecimentos, as ciências humanas e da sociologia, elas se perdem. Porque, principalmente na modernidade, todo mundo quer anular Jesus. Todo mundo quer tirar ele de canto e não dar o devido valor para as coisas que ele pregou, para as coisas que ele ensinou. Enquanto que nós estamos nos esforçando um pouco,
Eu nem vou dizer que é muito. Põe para lá, mãe, por favor. Nós estamos nos esforçando um pouco para fazer um mínimo que nós podemos fazer para o reino e pelo reino. E por mais que você faça, isso não é o suficiente nem para te salvar. Você não pode nem ser salvo pelo que você faz. Só para a gente ter uma noção de quão pouco é aquilo que a gente está fazendo. Mas existe uma promessa da parte de Jesus, que é: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês, vou ir para lá, e onde eu estiver, vocês estarão comigo também. Nessa esperança que o crente, ele se agarra, ele se firma. Só que o tempo ele vai passando e a gente começa a se perder disso. Nós começamos a nos perder disso. E muita gente já se perdeu disso aí. Muita gente já não sabe mais o que está fazendo, porque entrou numa sistemática e nessa sistemática que essa pessoa entrou, ela nem consegue sair mais. Ela nem consegue mais expandir a vida dela, porque é uma rotina, e simplesmente uma rotina. É algo que a pessoa está vivendo no automático. Isso aí tem alguns nomes. Dentre os nomes que isso tem, isso se chama também religiosidade. A religião, a religiosidade, ela tira a essência da pessoa, ela tira a visão de Deus da pessoa e coloca a visão da pessoa em outras coisas que não é a convivência com Deus, o diálogo com Deus, a vida simplesmente com Deus. Então, a religiosidade ela é marcada por dogmas, ela é marcada por costumes, a religiosidade é marcada pelos rituais, a religiosidade ela é marcada pelo dia das festas. Então, no dia das festas, as pessoas ficam santas. É Natal, é Páscoa, é dia de Cosme e Damião, dia de Nossa Senhora da Aparecida, sabe? As datas, os eventos, e isso aí marca tanto religião como religiosidade. E a pessoa, ela fazendo isso, ela está pensando que ela está tendo uma vida, uma convivência com Deus. E a vida com Deus, a convivência com Deus, ela não se baseia em rituais, costumes, não se baseia em dogmas, em datas festivas, em nada disso. A vida com Deus, ela é uma constante. Sempre a gente vai ler um versículo lá de Gênesis, quando fala de Enoque, e andou Enoque com Deus. E ele foi tomado para Deus, ele foi levado por Deus, porque ele andou com Deus. A palavra aí, ela é no sentido de uma continuidade, de um andar contínuo, de um andar do dia a dia, de estar ali sempre conectado, sempre ligado. Andou Enoque com Deus, e isso lhe foi imputado, e ele foi tomado para Deus. Quando eu entendo isso aí, exatamente isso que eu estou falando para vocês, eu paro de viver aleatoriamente a minha vida. E é para isso que serve esse momento aqui, desses estudos que eu estou dando agora, nessa hora para vocês. Depois o sentido dos estudos, eles vão ampliando, vai vir outras, vão ter outros significados e outros sentidos. Mas nesse momento agora, é para que você perceba de onde você veio, por que você está aqui, o que você está fazendo hoje e para onde que você está caminhando, né? Porque são essas coisas que dão razão à fé. Não é o fato de eu crer em Deus, mas é o fato de eu entender os propósitos de Deus. Crer em Deus, o diabo crê, os demônios creem, qualquer espírito maligno crê em Deus. Até mesmo a pessoa que pratica a maldade, a malignidade nesse mundo, até mesmo essas pessoas creem em Deus. Então não é porque eu creio em Deus
que eu acredito em Deus, que eu tenho uma religião, que isso resolve a minha situação em relação à minha própria vida, em relação à minha vida que se relaciona com Deus. Não resolve nada. O que resolve a minha condição é quando a minha vida, ela reflete a minha crença em Deus, mas não de um jeito, como eu falei aqui, onde hoje é Natal, então, ai que bom é Natal, Feliz Natal. Eu não sei nem o que significa isso aí, não tem realmente um sentido verdadeiro. Ai, Feliz Páscoa, toma seu ovo de chocolate. É um sincretismo de miséria religiosa. Mistura tudo, paganismo com cristianismo, com religião, com comércio, vira tudo isso, gente, sabe? Dia de Nossa Senhora da Aparecida, não, põe junto com o Dia das Crianças, porque aí as crianças os pais vão comprar presente para as crianças nesse dia. E o Natal é dia de troca de presentes, e a Páscoa é dia de comprar ovo da Páscoa. E a gente vai tocando o barco com essa miserabilidade de vida com Deus, enquanto existe uma riqueza tão grande para se expandir dentro da gente, coisas tão lindas que Deus quer fazer com a gente perde a oportunidade, né? Eu fico vendo o seguinte, as pessoas elas se vitimizam, né? Elas se colocam como fracas, se colocam como pessoas que estão sofrendo muito, que está passando por dificuldade nisso e naquilo, e não sei o quê. E isso aí vai gerando uma murmuração diária, vai gerando uma coisa que é ruim dentro da gente, para outras pessoas também que estão à nossa volta e que ficam ouvindo isso aí, às vezes das nossas próprias bocas, né? Ah, não tá bom, ah, não sei o quê, tá calor, tá frio, não tá bom, o governo tirou esse privilégio, uma nova lei, o homicídio, feriu, matou, estuprou, fez isso, e a gente entra no mesmo ritmo dessas notícias de jornal, a gente coloca isso dentro da cabeça da gente e com tudo isso nós vamos nos colocando como vítimas, né? E aí você passa a andar na rua, principalmente as mulheres, né? Vão passar a andar na rua com medo, não pode sair de casa meio-dia, não pode sair de casa muito cedo, não pode andar na rua à noite, não pode ir na praça, tem medo de homem, tem medo de adolescente, tem medo de motoqueiro, tem medo de fantasma, tem medo de ir no mato. Não só as mulheres, claro, os homens também, né, acabam se criando dessa forma. E isso faz com que essa sociedade, que a gente faz parte dela, que essa sociedade seja uma sociedade de pessoas vitimizadas. Todo mundo é vítima. Com esses estudos aqui, eu quero que você se coloque numa outra condição. Eu quero que você entenda que você está aqui para isso mesmo. Que você está aqui para enfrentar os seus medos, que você está aqui nesse mundo para ser grande, que você aqui é um filho, uma filha de Deus, que Deus colocou em você todo o armamento, toda roupa de guerra, espada, escudo, proteção que você precisa para andar nesse mundo sem ter uma gota, sem ter um pingo de medo. E não importa se é a mulher ou se é o homem. Não importa se é uma criança, um adolescente, não importa quem seja. Mas o que eu quero falar é que você não precisa ter medo de nada, porque Deus, se Ele é o guarda, se Ele é o que cuida de você, não há necessidade de medo. E o medo que a gente sente, que é um medo pela nossa fragilidade humana, esse medo é para ser superado. Esse medo não é para ser sentido e nos fazer paralisar. Quantas pessoas estão paralisadas por causa do medo? Quantas pessoas elas deixaram de ter uma vida normal, comum, por causa de medo? Quantas pessoas se cercaram de tanta proteção por conta do medo? E faz isso porque falta o entendimento daquilo que você é.
A gente só sente o desespero, só sente um medo exacerbado quando a gente esquece quem é Deus, quando a gente esquece também quem a gente é. Agora, se eu não sou e se Deus não é para mim, aí tudo bem, eu posso viver essa vida morrendo de medo. Mas tem uma questão sempre séria com isso, que é que os medrosos, aos medrosos, o reino de Deus não pertence. O reino de Deus, ele não é para quem tem medo. Porque se um dia, dentro da eternidade, nós tivemos medo e por causa disso não desembainhamos as nossas espadas ou não desembainhamos as nossas armas para guerrear a guerra junto de Deus, ao lado de Deus, porque tivemos medo de quem estava do outro lado, da horda e das multidões que estavam do outro lado, e nós ficamos, vixe, não dá para ir. Deus é forte, mas ó, o que eu estou vendo ali parece que é muito mais forte. Por quê? Porque o leão ele fica ali em volta, rugindo, esbravejando. Vou te matar, vou te pegar. É o Golias contra o exército de Israel. E ele vai afrontando, xingando. Manda alguém aí para eu acabar com ele. E aí, essa história do medo, ela nos coloca numa condição de pessoas vítimas. E não é isso que Deus quer para nós. Não é de forma nenhuma isso. Então, se um dia nós tivemos medo, sentimos insegurança, não confiamos o suficiente em Deus, e por causa disso nós caímos para essa condição de humanidade, de seres humanos, se isso aconteceu um dia, pessoal, que isso não aconteça mais. O medo, por exemplo, da morte, ele é um medo comum, é um medo que qualquer um tem. Qualquer pessoa tem medo da morte. E por que tem medo da morte? Porque é o desconhecido. A gente não sabe o que tem no primeiro segundo após a morte. E isso aí gera um turbilhão de sentimento e de pensamento. Mas o que a Bíblia diz em relação a isso? O que Paulo falou a respeito disso? O que Jesus disse em relação a isso? A gente esquece, porque a gente fica permeado de um sentimento humano e só humano, físico e carnal. E a gente perde o sentido daquilo que é essa vida. E essa vida é para você entrar nela e daqui um pouco você tem que sair dela. Se vai ser novo ou velho, não tem problema nenhum. Jesus foi com 33. Então, todos nós estamos na vantagem já. Se a gente está aproveitando pouco, mal, nada da vida, não é um problema de Deus. É um problema seu, meu. Agora, como que Jesus vivia os seus dias? Eu vou usar uma palavra só. Jesus vivia os seus dias intensamente. Era intenso. Ele amava, e ele amava com tudo, não é isso? Ele falava e defendia o reino de Deus com tudo. Com medo de alguma coisa? Não. Caminhando, andando, né? Sem um jumento para montar, tem que ser assim, né? Hoje, eu fui levar a Eline de moto na escola. Quando eu saí lá fora, tava tão bom o tempo, um calor assim gostoso, calorzão, que não é o calor normal de Cuiabá, mas um calor tão bom. E eu fui daqui para lá agradecendo a Deus pelo aquele calor bom, um sol iluminando tudo. E eu fiquei pensando nisso. É bom isso. Não é para reclamar. Não é para falar, ai, que desgraça de frio. Ai, que porcaria de calor. Ai, que chuva não sei o quê. Ai, que seca miserável. Não é para... Ai, que fumaça. Ai, não é para fazer isso. É para viver isso intensamente. É para você aproveitar o dia, né? Tem os filhos. Aproveitá-los intensamente. Tem os cachorrinhos da Dona Neide. Porque é o que você tem agora, o presente. Amanhã, quem garante que a gente vai estar aqui amanhã? Ninguém garante isso. Agora, se eu viver hoje bem, amando, glorificando a Deus, se tem uma oportunidade de cantar, de cultuar,
de ler a Bíblia, que isso seja intenso e não meia boca. O religioso vive meia boca, mas o Filho de Deus não. Ele aproveita. Ele fala, puxa, Deus me deu a chance de abrir o olho hoje de manhã, eu tô... Ai, que legal, que bom. Pensem nisso, pessoal, para vocês não errarem nessa questão do porquê que você está vivo hoje. Você está vivo hoje para ser grato a Deus, tá? Para louvar a Deus, para que você faça diferença na vida de alguém, né? Eu não vou voltar muito nisso aqui para eu poder avançar. Eu mostrei para vocês alguns quadros, né, na semana passada, principalmente sobre como que João ele estava avistando como que ele estava tendo essas visões aqui, né? E através dos desenhos, ou melhor, das imagens que ele conseguia visualizar nos céus, porque é uma visão de céu, é uma visão das coisas do alto. E aquelas constelações, ou essas constelações que estão aqui acima de nós, o que a gente tem que saber sobre isso, né? Por que existem esses grupos estelares, eles estão ali? Isso já é dividido, né? Como se fossem tribos que estão colocadas aqui no alto, né? Então nós temos as principais, né? Que são 12 tribos que estão acima de nós aqui. Aí vem essas 12 constelações. Mas no caso os estudiosos da astronomia, os estudiosos da astrologia, não da astrologia de adivinhação, de satanismo, dessas coisas não. A verdadeira astrologia e a verdadeira astronomia, que estuda essas coisas, a posição dessas coisas, né? Então, existem 12 famílias, mas existem tantas outras, né? Num total de 88 grupos estelares, né? Que se dividem dessa forma em grupos estelares lá em cima. O que João conseguia enxergar e ver aqui era assim, ó. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ele estava contemplando as constelações aqui. Isso aqui é exato. São coisas assim que elas são lindamente exatas. Viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Está falando da constelação de Virgem. Tá? Por que vestida do sol? Porque a constelação que paira em cima da Terra, que ela fica no centro da Terra, ela está regendo aquele tempo, regendo aquele mês. Lembra quando a gente fala assim, de qual signo que você é? Ah, eu sou do signo de Virgem, eu sou do signo de Leão, eu sou do signo de Capricórnio. Por que se fala isso? Porque no tempo que você nasceu, a constelação que estava dominando o centro do céu era aquela constelação. Então o que acontecia com o Sol? O que acontece com o Sol quando essa constelação está acima? Acontece que o Sol, melhor, essa constelação, ela fica sempre permeada de Sol. Ou melhor, o Sol ele fica em volta dessa constelação. Então é isso que está acontecendo aqui. A mulher vestida do Sol é porque o Sol ele está fazendo volta em torno dessa constelação. Jesus, ele nasce então nesse tempo em que a constelação de Virgem ela está no centro do céu, tá? A lua no pé é porque faz uma contraposição com o Sol de um lado e a lua do outro lado. E a constelação da mulher no meio. E o Sol passando, a lua também dando a sua volta aqui. Nós sabemos disso porque tem as 12 estrelas que vão estar sobre a cabeça da mulher, ou seja, além da constelação de Virgem, ainda mais 12 estrelas colocadas na cabeça. Tá ok? E aí quando vem para cá,
fala que a mulher estava grávida, ou seja, tinha um astro maior, estrelas estão relacionadas com homem, que estão relacionados com anjo. Toda estrela no céu, ela é uma representação de homem e representação de anjo. É isso que é uma estrela. Ela é uma representação de anjo, como é uma representação de homem. Quando a gente lê na história dos sonhos de José, um dos sonhos dele é o sonho de que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de uma estrela. Qual que era a interpretação do sonho? Que o sol era o pai de José, Jacó, a lua era a mãe de José, é Raquel, 11 estrelas são 11 irmãos e a estrela dele, diante da qual o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam, a estrela única era a estrela de José. Homens se relacionam com estrelas e estrelas se relacionam também com anjos. É por isso que nós somos da constelação, ou nascemos debaixo da constelação de Tal. Constelação de Leão, constelação de Capricórnio, constelação de Virgem, constelação de Gêmeos, de Peixe, porque naquele período que você está vindo ao mundo, é essa regência que está governando naquele tempo. Então você veio de uma dessas tribos. Jesus, ele vem desse lugar. E quando fala que ela está com dores ela estava grávida, é porque na barriga tem um astro maior. E o astro maior que está passando agora pela barriga da grávida era Júpiter. Júpiter, ele vinha cortando pelo meio da constelação de Virgem e ele vai sair. Essa estrela, Júpiter, é a estrela de Cristo. Tá? Quando você ouvir falar de Júpiter, mesmo nas mitologias, que é algo distorcido, mas existem as mitologias, né, de Deus Júpiter, Júpiter é a estrela de Cristo. Tá? Vênus, por exemplo, é uma estrela muito conhecida em várias culturas e várias religiões. A estrela de Vênus é a estrela de Asherá. É a estrela da deusa mãe, uma deusa má. Tá? É Vênus. Marte. Marte é a estrela de um deus conhecido também dentro das culturas e dentro das religiões. Marte é deus da guerra. É uma estrela de um filho de Satanás, que é o deus da guerra. Tá? Que na mitologia cananita vai ser o Caim. Caim, ele é representado pela estrela Marte. A ciência convencional chama de planeta. Planeta Marte, planeta Vênus, planeta Júpiter. No entanto, biblicamente não existe planeta. Biblicamente o que existe são estrelas. Tá? No caso, estrelas errantes, porque elas caminham. Não falei que Júpiter vinha caminhando por dentro? Então Júpiter é uma estrela errante. A Bíblia chama de estrela errante. A ciência convencional chama de planeta. Por que chama de planeta? Porque justamente na ideia da ciência convencional, essa estrela, esse planeta, ele está caminhando pelo céu, acompanhando o Sol. Então são planetas na ciência convencional que acompanham o Sol e vão fazendo entornos em volta do Sol, tá? E julgam também que a Terra, ela também está fazendo esse movimento, ok? Só que o que é que a Bíblia fala em relação à Terra? A Bíblia fala que a Terra, ela está firmada. Não que a Terra se movimenta, mas que ela está firmada, tá?
que ela tem pilares, e com isso ela fica estática, não há movimento que seja detectável, não há como detectar por meios de mecanismo, de tecnologia, de ciência nenhuma que a Terra se movimenta, não tem como fazer isso, né? Todos os experimentos que até hoje foram feitos, e foram vários experimentos, não constatam movimentação da Terra, como se ela estivesse se movendo, tá? Mas que as coisas em cima dela, essas coisas, essas constelações, o Sol, a Lua, tudo isso sim, e isso se move em torno da Terra. Pessoal, estou falando um pouco disso aqui, mas entenda o seguinte, tudo que a gente aprende na escola, se a gente for trazer para a ciência bíblica, para a ciência do conhecimento bíblico, muitas dessas coisas que a gente aprende na escola, elas serão totalmente divergentes, tá? Não serão compatíveis, elas vão ser divergentes, porque existe uma ciência que ela se propõe a ir contra a Bíblia, a ser antibíblica, a ser anticristo, a ser antideus também. Existe uma razão para se falar que a Terra ela está no espaço sideral. Existe uma razão para isso, existe uma razão religiosa para isso, né? Porque qual que é a ideia da Terra dentro dessa ciência convencional? A ideia da Terra na ciência convencional é que a Terra ela foi sendo formada por rochas que foram se juntando no meio do espaço. O acaso, ele veio formar a nossa Terra. Então isso é para quê? Para abolir a ideia de que existe um Deus inteligente, sábio, planejador, um arquiteto, um Deus maravilhoso que formou isso aqui, que criou isso aqui com a inteligência dele. E aí, dentro da ciência convencional, que é uma ciência que prega e que fala às nossas crianças e falou a nós também sobre a evolução, então nessa teoria da evolução e nessa teoria do Big Bang é que vem a história de que as coisas elas foram sendo formadas aleatoriamente. E as estrelas, a lua, o sol, tudo isso também foi feito aleatoriamente. Mas se você é bíblico e se você acredita que Deus criou as coisas, você e eu vamos entender que isso tudo aqui é um reino, que isso aqui foi criado, que isso aqui não foi sendo montado e gerado aleatoriamente. Então existe um sentido para as coisas, existe um princípio, existe algo que determina aquilo que a coisa é. Não é o pensamento aleatório e a ideia que tenta tirar as coisas das mãos de Deus que deve dominar o centro do meu entendimento e da minha vida. E é por isso que eu particularmente, estudo a Bíblia. Porque eu não quero me confundir, eu não quero estar confundido com o que realmente acontece. Para as minhas filhas, que estão em idade escolar, o que é que eu falo para elas? Filha, tudo que o professor falar, você estuda e faz a prova como o professor está falando. Do jeito que está falando. Para você ganhar um 10. Vai lá e tira um 10. Pronto. É só para isso. Mas para que vai servir isso? Vai servir isso para que um dia você, comparando com a palavra de Deus, comparando com a Bíblia, você possa então entender o que é que a ciência convencional tem razão e o que é que ela não tem razão. Porque se aquilo que a ciência convencional ensina, prega, mostra, não está de acordo com a palavra de Deus, então eu não tenho obrigação nenhuma de acreditar nela. Também não vou ficar debatendo com as pessoas, não vou ficar brigando com ninguém porque, não, é a Terra que gira em torno do Sol. Não, é a Terra que está no meio do universo e está caminhando
mais de 1.000, está girando a 1.600 quilômetros e está indo em direção ao Sol a 800.000 quilômetros e está girando no universo. Eu não vou ficar, obrigado, Maíra, vou ficar discutindo e debatendo com a pessoa, só que eu não sou obrigado a crer naquilo que não é ensinado pela Bíblia. Como que a Terra está girando em torno do Sol? Conhecimento bíblico agora, ciência bíblica agora. Como que a Terra está girando em torno do Sol, se o Sol foi criado no quarto dia e a Terra já existia antes do Sol existir, como que agora a Terra está girando em torno do Sol? A Terra já existia no primeiro versículo da Bíblia. Aí depois que o Sol foi criado, no quarto dia que o Sol foi criado. Aí a Terra estava parada esse tempo todo então, e quando o Sol foi criado, aí a Terra começou a girar. Mas a ciência convencional, ela ensina o quê? Ela ensina que primeiro era o Sol. Aí as partículas do Sol, elas foram sendo afastadas do Sol, dissipadas do Sol e foram criando as coisas que estão em volta do Sol, inclusive a Terra. Planeta Júpiter, Vênus, Marte, Mercúrio, tudo foi criado a partir do Sol. Primeiro veio a estrela Sol, aí depois veio as outras coisas. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Aí lá no quarto dia, e fez Deus o luminar maior para iluminar o dia, no quarto dia. Então eu não posso concordar, quando eu era pequeno e estava na idade escolar, tudo bem. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia e entender a sequência dos eventos, não posso mais. Tá? Mas isso aí é um assunto que a gente pode falar disso aí ou não. Também não importa isso aí. Qual que é a diferença disso aí? Nenhuma. Mas vai ter gente acreditando que os aliens estão vindo por causa disso. Vão entrar aqui no sistema solar, os aliens vão vir na Terra porque crê nisso. É fácil de enganar as pessoas justamente por isso. Porque elas pensam assim, não, mas tem vida em Marte, tem vida em planetas, existem outros sistemas solares igual o planeta Terra. E aí, então existem seres inteligentes que habitam outros planetas que estão fora do sistema solar. E eles podem invadir o nosso mundo, e olha lá, a nave espacial dos caras estão chegando ali. Engano. E vai acontecer? Isso vai. Isso vai acontecer. Na verdade já está sendo preparado todo um caminho para isso aí. Para que as pessoas fiquem vislumbradas com o engano, com a mentira, e sempre uma mentira maior do que a outra, sempre um engano maior do que outro. Então se a gente está atento com aquilo que acontece de fato, a gente não se perde nessas coisas, né? Não tem como se perder. Mas se a gente ficar viajando e sem compreender algumas coisas, isso vai pegar até mesmo aqueles que já são salvos, sabia? Serão enganados até mesmo aqueles que já têm um entendimento bom das coisas. E eu estou falando de líderes, de pastores, eu estou falando de pessoas que são ligadas mesmo com Bíblia, com estudo bíblico, mas crê nessas imundícies, sabe? Aí fala do dragão. Esse dragão é outra constelação, que é Serpentário, é a constelação da serpente. Tinha 7 cabeças, 10 chifres, falei disso aqui na semana passada. Isso aí nós vamos voltar, mas em outro momento, que a gente volta nisso aí. Aí agora sim, sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Não está falando de estrela, pessoal. Está falando do dragão, a constelação do dragão, está mostrando uma entidade, está mostrando Satanás aqui para nós. E a terça parte das estrelas aqui, é o que João estava vendo. João estava contemplando um céu estrelado. E aquelas estrelas em movimento, criando essa história, estavam dando uma mensagem para João. Então é assim que a gente tem que perceber o texto bíblico. Mas estrelas do céu não significa que essa constelação de dragão tirou estrelas que estavam ali em cima, luminosas e brilhando no céu, e trouxe para baixo. Estrelas são anjos, estrelas são humanidade, homens, mulheres. Isso é estrela. Biblicamente, é um código bíblico, é uma realidade do texto bíblico, tá? E fez o que com essas estrelas? Com a terça parte das estrelas? Lançou-as sobre
a terra. Elas foram lançadas sobre a terra. E o dragão? O dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, o dragão, Satanás, ele estava diante da mulher. Quer dizer, ele estava atento, antenado. Por quê? Ele sabia que viria um filho. Ele sabia que esse filho ele viria para guerrear contra o leão, contra esse dragão e contra a sua tropa. Ele entendia que se ele pegasse esse filho no início da sua vida, da sua gestação, ele conseguiria tragar esse menino e não deixaria ele vingar, para que depois esse menino viesse a guerrear contra ele e tomar o reino dele. Então, havia uma profecia dentro do reino dos céus. Primeiramente, o evento está acontecendo dentro do reino dos céus. Havia uma profecia dentro do reino dos céus de que viria um filho a nascer de uma mulher. Mulher aqui, constelação de Virgem, está conectada com Espírito Santo. Está conectado com a história de Maria também. Maria que deu à luz a Jesus Cristo homem. Está também ligado, porque o evento primeiro acontece com o Espírito Santo e esse Filho de Deus, o príncipe, e depois acontece com Maria. Um reflexo, uma sombra, um espelho, um atraso no acontecimento. Primeiro acontece nos céus e depois acontece na terra, que é o que nós estamos vivendo aqui. Essa história está contando a nossa história também, porque nós fomos lançados na terra. Nós fomos colocados na terra. E o que foi que tirou a gente da nossa condição ou da nossa posição? O que nos tirou da nossa condição e da nossa posição foi a cauda do dragão, que representa o quê? O seu engano, que representa o seu meio, a sua força, o seu poder de atrair, de enganar, de empurrar, de lançar fora, de nos tirar do centro e de nos tirar da vontade de Deus. É isso que está representando essa cauda. E quando diz que fomos lançados, está falando que nós fomos empurrados, que nós fomos arrojados. Isso é empurrar, não é uma coisa voluntária. Eu vou pular daqui. Não é isso. É ser lançado, é ser pego e ser colocado num balaio e ser lançado, jogado. É isso que aconteceu. O fato, ele é esse aqui. Deu à luz um filho homem, que há de reger as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então aqui é um resumo da história de Cristo, tudo contido dentro desse versículo aqui. Nasceu o filho, e esse filho, ele foi levado para um lugar próximo de Deus. Sobre reger as nações com vara de ferro, eu falei na semana passada. É o poder de Cristo, de governar, é uma autoridade sem contestação, não há que ser contestado. Ele ganhou o direito de reger as nações, ele ganhou o dom, foi-lhe dado o presente de ser o rei de todo o povo, de todas as nações. Isso ele ganhou, foi uma conquista pela obra que ele fez, e ele não será contestado. Essa vara de ferro mostra o tamanho do seu poder, que ele vai governar sem nenhum tipo de receio, porque é dele esse poder. Ele conquistou isso. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, quando nasce esse filho, vamos pensar na história de Maria e José. Quando nasceu Jesus, Maria e José, passado um pouco tempo, tiveram que correr para o Egito. E eles foram através do deserto para o Egito. Tinha que atravessar, passar o Jordão, ir pelo deserto, chegando pelo Sinai e entrar dentro do Egito, para se esconder de quem?
de Herodes, figura do dragão, que fez um decreto para que todas as crianças do sexo masculino, abaixo dos 2 anos, fossem mortos. Por que que ele fez isso? Porque reis magos, que eram os astrólogos, que eram os astrônomos da época, e viram esse sinal nos céus, viram a estrela de Cristo, que é a estrela que eu falei para vocês, qual que é? Júpiter, né? Eles viram essa estrela, mas Júpiter não brilha tanto, e até durante o dia essa estrela brilhava. O que estava acontecendo? Estava acontecendo um alinhamento, e esse alinhamento era um alinhamento de várias estrelas junto com a estrela de Júpiter, e fazia uma grande estrela, formava um conteúdo só. E quando os magos é magoi, tá? No hebraico é magoi. Não é mago de magia, é mago de magoi, que é o quê? Cientista, conhecimento, sabedoria, magoi. Aí a nossa tradução fica ruim até nisso, né? Que aí o mago tá lá jogando poção e fazendo só magia. Apesar que, entenda isso também, um dia a gente pode falar disso. Magia é uma ciência também, tá? Magia é um tipo de tecnologia também, tá? Que movimenta componentes físicos, químicos e trabalha dentro dessa materialidade aqui também. Existe a ciência por trás da magia. Não é só uma questão de espiritual, é uma questão de conhecimento também. Mas isso foi proibido. Deus, desde o Antigo Testamento, ele proibiu esse tipo tanto de conhecer como de ensinar. Isso foi proibido lá no Antigo Testamento, né? Aí deixa eu assustar vocês um pouco. Vocês querem um susto? Foi o que aconteceu com os sentinelas, né? Quando os sentinelas vieram e ensinaram, né, magias, né, ferramentas, armas, né, passando isso para o ser humano. O susto que eu vou dar em vocês. A magia, ela é da terra ou ela é do céu? A magia, ela é do céu. A magia, de uma forma grandiosa, que a gente possa pensar. Satanás, ele só usa o poder e os seus entes, seus amigos, os seus soldados usam o poder que detém, os talentos que eles têm, eles usam para o mal. Eles usam como ferramentas, aqui que o Magno falou, para a maldade, para fazer o mal. Por isso que Deus proibiu magia lá no Antigo Testamento. Porque os homens poderiam usar o pretexto, não, Deus liberou, então vamos usar. Então, para evitar isso, Deus tirou isso do meio do povo. Mas mesmo assim havia algumas permissões. Ainda assim tinha algumas permissões, né? Quando Deus fala assim, dá ordem na lei, não se deve consultar os mortos. Por que que ele fala que não se deve consultar os mortos? Porque seria possível consultar os mortos? Por que que é proibido consultar os mortos? Pode ser usado para o mal também, né? Então, mas Deus proibiria algo que não tem possibilidade? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Então, uma negativa de Deus seria uma negativa para algo que é impossível? Não, é impossível consultar os mortos. Aí Deus fala, não pode consultar os mortos. Ah, mas isso não pode, né? É impossível. Deus daria uma negativa para algo que é impossível? Não faz sentido. Ou seja, Deus proibiu algo que era possível de se fazer, ou que é possível de se fazer. Vários enganos e mentiras podem estar no meio disso. Mas será que poderia ser, será que se fosse liberado consultar os mortos, alguém conseguiria fazer isso? Segundo essa informação que a gente extrai de dentro do texto bíblico, sim, seria possível. E no meio disso poderia vir muitos enganos.
Inclusive o engano de que a pessoa, o feiticeiro, ele estaria procurando consultar um morto, mas na verdade estaria consultando a um demônio que se transfigurou naquele morto. Inclusive esse engano, que é o que acontece muito. Porque para consultar um determinado morto, aquele morto é necessário um conhecimento grande, não é necessário? Ou qualquer pessoa consegue ir lá dentro do Hades e conversar com um morto? Então é necessário uma ciência, um conhecimento, uma capacidade espiritual também muito grande, não é? Tem isso na Bíblia? Saul foi até uma feiticeira para que ela consultasse Samuel, que já estava morto. Que já estava morto. Quando a feiticeira estava proibido consultar os mortos, porque o próprio rei Saul disse, olha, quem consultar morto aqui vai estar lascado, é pena de morte. Então, eliminou a prática da consulta aos mortos, mas era uma prática lá em Israel. E Saul falou, não é para consultar mortos. Só que depois que Samuel morreu, parece que Deus já não falava mais com Saul. Parece não, Deus não falava mais com Saul. E Saul recorreu a uma feiticeira para que ela consultasse o Samuel. E ele foi até ela. E quando chegou lá disfarçado, para não se apresentar, para não mostrar que era ele, porque ele mesmo havia proibido a consulta aos mortos, que os feiticeiros consultassem os mortos, e quando ele chegou lá, o seu capitão de guarda fez a solicitação para a feiticeira, ela falou, não posso, o rei falou que vai matar, eu vou ser condenado à morte, não posso fazer isso. E aí convenceu a mulher, né, para que ela consultasse, e ela fez isso. E aí, quando ela disse, estou vendo um homem subindo, ele vinha de debaixo, estou vendo um homem subindo, e como que ele é? O Saul perguntou. Ele tem essa e essa característica. Ele falou, é Samuel. E aí, o Samuel, já morto, né, tendo estado morto, ele disse, tá me perturbando, por que me chama? E não sei o quê. Não vou pegar o verso aqui agora, mas só para vocês verem que isso aconteceu. E aí ele queria saber sobre a guerra de amanhã. Amanhã vai ter a guerra. O que vai acontecer? E aí Samuel falou, vocês vão morrer. Agora a pergunta que fica, era um diabo transfigurado em Samuel? Era Samuel? Era o profeta? Quem que era? E aí, claro que a teologia, os mais religiosos, não era Samuel. Porque é impossível consultar o morto. Porque os mortos, depois que morrem, eles não podem mais conversar, eles não têm mais consciência. Eram essas as lacunas, os buracos que ficavam na minha cabeça. Então era demônio que veio conversar na forma de Samuel. Mas que ousadia é essa do demônio de se transfigurar em Samuel? Que ousadia é essa? Como que Deus permite um engano desse? E aí ficava aquele buraco, porque os mortos não se comunicam, os mortos não podem falar, os mortos não têm como, então é demônio, só pode ser demônio. Mas eu não entendia uma parte da história. Eu entendia uma parte e não entendia a outra. Né? Qual que é a parte que eu não entendia? A parte que eu não entendia, e aí eu compartilho com vocês, é que existem classes de mortos. Existe não um Sheol, um inferno, no português inferno, mas é Sheol no hebraico, que é o que? Lugar dos mortos. Não existe um lugar dos mortos, um mundo dos mortos. Existem mundos de mortos, onde eles estão separados, certo? E a gente junta com o Novo Testamento isso. Porque quando você olha para Jesus, falando do rico e do Lázaro, ali você entende que tem o Sheol do Lázaro, onde Lázaro está, e tem o Sheol do rico, onde o rico está. E nesse Sheol onde Lázaro está dormindo.
Ele está realmente inconsciente, mas tem alguém naquele Sheol que está consciente, conversando, falando. Porque no texto fala que o rico estava consciente, não estava? A conversa toda não é com o rico lá? O rico estava consciente, Lázaro não estava consciente, mas tinha do outro lado alguém consciente. Quem mais? Lembra da passagem? Abraão. Jesus não estava contando parábola, Jesus estava contando um fato. Ele disse, havia um homem, havia o rico, não era parábola. O rico estava consciente, dentro de um Sheol, e no outro lugar, que era, sei lá, é Sheol também, um lugar de espera, chamado de seio de Abraão, estava ali o pai Abraão. E aí o rico falou para o pai Abraão, olha a consciência do cara. Pai Abraão, manda que Lázaro venha aqui, molhe a ponta dos dedos e coloque na minha língua, pai Abraão. E aí o pai Abraão falou, não é possível passar daqui para lá e nem passar daí para cá. Não é possível se fazer isso. E aí ele ainda continuou, o rico. E ele disse, pai Abraão, manda então que alguém vá daqui para lá e fale que há sofrimento aqui, que esse lugar aqui é ruim, para falar para os meus parentes lá. Olha a consciência dele. Ele tinha consciência de que ele estava morto, ele tinha consciência de que haviam parentes dele lá, e que se alguém podia ir para lá, levantar dentre os mortos e ir para lá para avisar os parentes dele daquele lugar que era ruim. E o pai Abraão, mais uma vez, uma negativa para ele. Se eles não acreditam nos profetas, na Bíblia, se eles não acreditam nas Escrituras, eles vão acreditar em mortos que ressuscitam e vão lá contar a história para eles? Não vai ser assim. Não vai acontecer isso aí. Então existe uma classe de mortos que não entram no estado de inconsciência. Os que vão para o Sheol do sofrimento não entram em estado de inconsciência. E aqueles que são chamados de as primícias de Deus. Ou, se você quiser traduzir as primícias por heróis da fé, não entram em estado de inconsciência. No caso seria um deles Abraão, Samuel, Samuel, não entram em estado de inconsciência. É esse o pedaço da Bíblia que faltava, para eu entender que não são todos que morrem que ficam em estado de mortificação ou de um sono. Faltava isso para entender. Por isso que Samuel estava ativo. Por isso que no que Jesus está contando, o Abraão estava ativo. Tá? Alguma questão aí nessa parte, pessoal? Ficou alguma situação aí disso que eu falei para vocês aqui? Para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias, pessoal, 3 anos e meio, tá? Isso aqui já fala do período do fim, também é um código, tá? 1260 dias são 3 anos e meio. É o tempo, no caso, da aprovação de Cristo, né? Foram 3 anos e meio. É um código que está colocado aí, tá? Houve batalha no céu. Aqui, ó, houve guerra, houve batalha dentro do reino dos céus, tá? Lá nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Então houve um conflito muito intenso dentro dos céus. Não foi uma batalha, foram muitas batalhas, foram muitos entraves, muito tempo de guerra, muito tempo de batalha, onde anjos de Deus, do lado de Deus, que defendiam o trono de Deus, estavam batalhando contra o dragão e os seus anjos. Aqui Satanás, ele já tinha conquistado uma parte dos céus, tá? Uma parte dos seres espirituais. Havia Miguel com uma parte e havia o dragão com a outra parte. E a outra parte? A outra parte caiu na terra. Você está falando de
um terço, então existem mais 2 terços, certo? Então 1/3 caiu na terra, 1/3 está batalhando do lado de Miguel, junto com Miguel, e o outro terço está batalhando com o dragão, certo? Nós não estávamos aqui, nesse versículo aqui. Nós não estávamos aqui, porque em qual versículo que nós estávamos? Nós estávamos aqui, ó, sendo tirados do nosso lugar. Isso aqui é a humanidade. São aqueles que foram lançados sobre a terra. Foram colocados sobre a terra, ou seja, para nascerem na terra. E aqui estão os que batalharam com Miguel, permanecem até agora no reino dos céus, e os que vieram com Satanás não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Eles caíram também. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado aonde? Podia ter ido direto para o inferno, né? E veio cair logo junto da gente. E os seus anjos foram lançados com ele. Também vieram os outros infelizes, também chegaram aqui também. Chegou todo mundo aqui, né? Nós lançados sobre a terra e esses infelizes lançados sobre a terra também. Por que sobre a terra? Porque não tem lugar, porque não existe lugar para ficar. Eles não podiam ficar no céu. Também não haviam sido julgados para irem para o inferno, para o Hades. Então eles ficaram no meio. A terra é o lugar do meio, tá? Então existe a terra, que está no meio, acima estão os céus e para baixo está o Sheol, ou os Sheóis, estão para baixo. Se a gente for pensar em um prédio, um edifício, se formos pensar assim. Então eles não podiam ser lançados direto para o inferno, porque eles não haviam sido julgados ainda. Eles cometeram falha de lutar, mas ainda tem que ter o julgamento, para que eles sejam lançados de uma vez por todas para o lugar do esquecimento. Não podiam ficar nos céus, não podiam ficar no inferno, então entraram junto com a gente num mesmo espaço aqui. Só que eles estão numa outra frequência, então eles estão dentro de um outro ambiente dimensional. E nós estamos em carne aqui nesse lugar, tá? Para vocês verem como que Deus foi maravilhoso e bom lá no começo, mas aí o homem se perdeu lá no começo. Deus não colocou o homem, Adão, aqui nesse mundo, pessoal. Como o homem ele foi lançado na terra, nós fomos lançados na terra, então digamos assim, fragmentos da nossa estrutura estavam aqui na terra. O que Deus fez na criação de Adão? Deus criou Adão do pó da terra. No capítulo 2, já no finalzinho 2 de Gênesis, e no capítulo 3 de Gênesis, fala que Deus criou o homem do pó da terra. De que terra? Dessa terra. Dessa terra aqui. Deus foi tirando ouro, prata, foi tirando silício, algo ali, pedras, e foi trazendo e foi moldando a estrutura do homem. O homem ele foi constituído do pó dessa terra. Mas o que aconteceu com o homem? O homem foi colocado no Éden, ou melhor, no jardim do Éden. Deus construiu um lugar chamado Éden. Dentro desse Éden, Deus plantou um jardim, assim que a Bíblia descreve, que Deus plantou um jardim. E o homem que ele criou, do pó dessa terra, ele colocou dentro do jardim do Éden. Deus não nos deixou a princípio aqui. O Éden é a dimensão inteira. Maior, a dimensão inteira. E o jardim do Éden é uma localidade. É uma localidade. Todo equipado e preparado para receber o homem. Então veja que Deus tirou da terra a estrutura para criar o homem, colocou ele no Éden, uma dimensão superior. Não era na terra, era no Éden. Mas o homem foi lá e fez um favor para todos nós. Jogou a gente para o andar de baixo. Subsolo. Caímos para a terra.
Porque aí Adão estando aqui, estava todo mundo no lombo de Adão. E aí tivemos que nascer aqui. Mas onde seria o nosso nascimento? A nossa vida? Ela não seria. A nossa prova seria no Éden. A nossa prova, a nossa dificuldade seria no terceiro céu. A nossa dificuldade, a nossa luta, sabe qual seria? Guardar a terra, cuidar da terra e comer as frutas, né? Seria não comer do fruto do meio do jardim, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não come. Você pode comer de quê? De tudo. Pode comer todas as árvores, todas, tudo. Só não come da árvore que está no meio. Só. Todos nós comemos, né? Todos nós comemos da árvore do conhecimento. Todos nós. Ela foi oferecida a todos, né? Por quê? Porque Satanás detinha um tipo de poder sobre essa árvore. E como ele detinha esse poder do conhecimento, do bem e do mal, então ele ofertou isso, ofereceu isso para que todos pudessem participar e comer. Pensando aqui que a árvore não é uma árvore, é um entendimento, é um conhecimento, é um esclarecer das coisas, é um abrir dos olhos. É isso que é a árvore, é um poder também. Um poder que no tempo em que Adão foi colocado no jardim, ele não tinha ainda o direito de participar daquela árvore. Mas se a árvore estava lá, nós vamos dizer então que essa árvore ela seria sim comida. Em algum tempo ela seria comida por Adão e por Eva. Por quê? Porque o texto lá de Gênesis, ele fica mostrando para a gente que a partir do momento que Adão e Eva, eles comeram desse fruto do conhecimento do bem e do mal, foi o período em que vieram os filhos, que veio Caim e que veio Abel. Então é uma árvore que esclarece, que dá um entendimento sobre a produção de gente, produção de filhos. O outro detalhe é que quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viram, perceberam que estavam nus. Então isso já remete direto à condição, à percepção da sua capacidade, daquilo que o corpo deles é capaz de fazer. Tá? Tem a ver com isso. Só que como foi algo ruim, como foi uma desobediência, eles ficaram envergonhados. Eles se mostraram agora envergonhados com aquela condição. Já o que era para ser a maior alegria, o maior prazer, a maior satisfação, que era ter o filho, por exemplo, para a mulher se tornou dor, medo, né? Um monte de transtorno físico sobre a mulher. E para o homem, o castigo de ter que comer do próprio suor. Comer daquilo que o seu suor produziria. O que não aconteceria no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem não iria trabalhar para comer. A comida estava lá, não é? As árvores já estavam lá, é só você comer. Não ia ter que plantar, não ia ter que carpinar o mato para colocar uma semente de amendoim. Já está lá. Coma de todas as árvores, só não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que ela foi usada para o mal. Então, dentro do reino de Deus existe o tempo, né, para que as coisas aconteçam. É tudo dentro de um tempo, é tudo bem esquematizado, bem programado. Não era pecado comer da árvore do conhecimento do mal se fosse no tempo. Se fosse no tempo, não seria erro nenhum, não seria tropeço nenhum. Por quê? Satanás já tinha comido dessa árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. Outros seres espirituais já tinham se alimentado da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva não. Por quê? Porque como ela era uma árvore de elevado conhecimento e que trazia um tipo de condição superior que dá ao ser a condição de ser alguém superior,
que é a condição de ser pai e de ser mãe, eles ainda como meninos, ainda como crianças dentro da criação, não que eles fossem pequenos, tinham corpos de adultos, mas eles eram crianças. No entendimento, no conhecimento, eles não eram ainda para ser pais. Eles não seriam pais ainda naquele momento. Então, o que Satanás fez foi corromper seres que a gente vai usar, eu vou usar um termo aqui, ele corrompeu crianças. Ele corrompeu uma mentalidade inocente. Ingênuos. Eles eram ingênuos. E eles foram, então, pegos nisso. Né? Que é o que Satanás faz até hoje. Até hoje ele trabalha com isso. Em criar na mentalidade das crianças, tirar a inocência das crianças. E isso ele trabalha afinco até hoje. Mas o princípio não era para ser, a princípio não era para ser assim. Quando a gente for para Gênesis, aí nós vamos falar disso com mais detalhes. Buscando o quê? Buscando o que está escrito. Aquilo que está escrito lá. Não é pegar coisa aleatória, não. Porque as teologias, elas fugiram do assunto. As teologias não buscam o assunto. Eles buscam, buscam subterfúgios para poder esconder o acontecimento. Só que o que é que eu faço nos estudos que eu dou sobre Gênesis capítulo 3 e capítulo 4? Eu uso o original, o hebraico. O que é que o hebraico diz? Porque dentro do original não tem para onde a gente escapar. Não tem como a gente fugir de um lado e para outro. Se Caim era filho de Satanás, filho desse anjo caído, Caim tem todas as características do seu pai. E isso quem fala não sou eu, é Judas. Judas diz, Caim, que era filho do diabo. Não sou eu que estou falando. É Judas. Vou até pegar o versículo já para adiantar isso. Minha sogra segue. Quando você busca entender o que aconteceu, você vai chegar nessa interpretação. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Tá? Então, o que é esse termo ali, que era do maligno? É o pertencimento. Pertencia, era dele. Né? É algo que pertence a Satanás. É claro que a pessoa pode interpretar isso aqui como um era do maligno no sentido espiritual. Claro que pode querer interpretar dessa forma. Só que esse era do maligno é porque ele é do maligno. Ele não é de Deus. Ele não procede de Deus. Ele não vem de Deus. Ele não é da vontade de Deus. Ele pertence ao maligno. Ele é do maligno. Foi só um ato maligno, mas ele foi gerado pelo maligno. Ele do maligno. Exatamente. Essa que não foi um ato apenas. Exato. Né? Que é o que Jesus fala também dos sacerdotes lá e principalmente dos sacerdotes. Ele fala, vós sois filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo. O que Jesus está falando? Vocês não nasceram de Deus. Vocês nasceram por vontade, por desejo do diabo. Vocês são filhos do diabo. Não se entende o texto literalmente. Muitas teologias, elas não vão compreender o texto literalmente e aí vão cair no engano de pensar assim, não, é porque eles são espiritualmente filhos do diabo. Que é a mesma coisa que faz com isso aqui, ó. Com Gênesis 3, versículo 15. Assim, ó. Porém, inimizade, aí falando da mulher com duas sementes, com dois filhos em si, nela, ela com dois filhos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando para a serpente, olha, eu vou colocar inimizade entre você
e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher. E entre a tua semente, quer dizer, a tua semente serpente e a sua semente, a semente da mulher. Vou colocar a inimizade entre a tua semente, ou seja, a semente que você plantou, e a semente dela. Está falando dos dois filhos, Caim e Abel. Esta te ferirá a cabeça, quer dizer, a semente da mulher vai te ferir a cabeça, e tu, através da sua semente ou dos seus descendentes, tu lhes ferirá o calcanhar. Quando a gente pergunta, a semente da mulher que vai pisar a cabeça da serpente, quem é? É Jesus, literal. Uma pessoa literal. E a semente da serpente, não. Aí os teólogos não vão falar que é literal. Eles vão dizer, não, não é literal. Está falando de filhos espirituais. Não, está falando de semente. A semente, as duas sementes que estão dentro da mulher. Está dizendo que a semente do diabo que está dentro da mulher vai ferir o calcanhar da semente da mulher, que veio dela e de Adão. Entende? Então, quando pega o texto para espiritualizar, e eu sempre falei para vocês, tem que entender primeiro no literal. Primeira coisa é entender literalmente. Existem filhos do diabo espirituais? Sim. Agora, existem filhos do diabo como semente do diabo que partiu dele? O texto de Gênesis 3,15 está dizendo que há essa semente que está dentro da mulher. Ela está gestante de duas crianças, que é a semente. Uma semente do diabo e a outra semente não é do diabo. É de Adão, no caso, né? Eva e Adão. Okay? Mas isso aqui é um texto para a gente esmiuçar ele, como eu falei para vocês, dentro do hebraico. Aí não tem para onde fugir. Né? Essas dúvidas todas que vocês podem ter são as dúvidas que eu tinha. Não tenho mais. Não tenho mais porque realmente me debrucei em cima disso aqui para poder extrair esse entendimento, que é uma coisa que fica oculta, fica escondida, e as pessoas não têm coragem de enfrentar isso aí, né? E de compreender isso. Agora, durante toda a Bíblia, o que você vai ver é que no mundo caminham duas sementes. Caminham duas sementes. Caminham a semente de Satanás e caminham a semente de Deus, certo? Isso acontece na parábola do joio e do trigo, por exemplo. Foi plantado, né? Vamos lá. Já saímos um pouco ali da... Isso, mas vamos ver lá o texto, né? Mateus, se eu não me engano, capítulo 13. A semente do joio e do trigo. Só presta atenção no texto e você vai perceber o que é a semente de Deus e o que é a semente do diabo. O que é que Deus plantou na terra e o que é que Satanás plantou na terra. É só você ler o texto. E eu estou pegando um texto de Gênesis, peguei um texto lá de João e agora a gente está aqui nas parábolas de Jesus. Né? Agora, a Bíblia inteira, ela vai mostrando isso, a Bíblia toda. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Semeou o quê? Uma boa semente. Está falando de semente, como aquilo que vai dar produção, aquilo que vai produzir, é filhos, tá? Mas dormindo os homens, aqui está falando que, eu vou interpretar isso aqui no hebraico para vocês. Dormindo Adão, quer dizer, desapercebido Adão, homens, humanidade, dormindo a humanidade é Adão. Dormindo a humanidade, Adão, desapercebido, dormindo, era para ele guardar o jardim, cuidar, era para ele não deixar ninguém invadir aquele lugar, ele dormiu, não ficou atento, dormindo. A parábola, ela é perfeita, ela vai se encaixando com tudo. Então, dormindo Adão, dormindo a humanidade, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Existe alguma dificuldade para entender um texto desse? Quando você olha para o começo da Bíblia, aí ele veio, semeou no meio do trigo e foi embora, retirou-se. Aí que mais? E quando a erva cresceu, quer dizer, aí está multiplicando o povo, está aumentando gente, tá vendo? Frutificou, apareceu também o joio. A desgraça do joio estava lá. Ó. E os servos do pai de família, agora está falando dos anjos no céu. Os anjos que estavam lá no céu, do pai de família, que é o pai, Deus Pai, indo ter com ele, quer dizer, foram até Deus, os anjos,
E disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo, mundo, terra, campo, boa semente? Por que tem então joio? Os anjos falam, porque eles identificam, eles olham o mundo espiritual. Os anjos têm olhos para o mundo espiritual. Então eles estão olhando e eles estão vendo, com a visão de raio-x deles, eles vão olhar, olha, aquilo lá não é de Deus, é joio. Eles conseguem ver o mundo espiritual e por isso eles sabem quem é filho de Deus e quem não é. São os anjos que farão a colheita no arrebatamento. Eles só vão pegar, eles vêm para cá e eles não sabem exatamente quem é, mas como que eles vão saber? O selo, a marca. Porque quem for de Deus e é salvo tem a marca de Deus. Aí eles vão, pegam esses e levam. Tem selo de qualidade. Então tá, por que tem joio? Perguntaram para Deus, por que tem joio lá? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Os anjos já ficaram com o brabo. Tem gente que pensa que anjo é um bichinho manso, um trocinho bonitinho. Eles são brabo. Você viu as batalhas lá em Apocalipse 12, né? Miguel, seus anjos batalhavam contra... Gente, tanto do lado de Deus como do lado de Satanás, os caras estão violentos. O Senhor quer que a gente vá lá e arranca eles do lugar desse lugar? Aí ele, porém, disse, o pai de família disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Quer dizer, para aí, porque... Eles iam vir com tanta sede que exatamente. Que aparecesse, arrancando tudo. Vocês estão com esse sangue nos olhos, vão descer para lá, vão fazer besteira. Então não, deixa, espera. E é o que está acontecendo agora. Está esperando passar o tempo. Deixai crescer ambos juntos. Eles estão crescendo junto com o trigo. Até a ceifa, até o dia da colheita. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, aí sim vai dizer aos anjos, colhei primeiro o joio. Quem vai sair da terra primeiro? Quem vai ser arrebatado da terra primeiro? Por essa parábola aqui, colhei primeiro o joio. Isso aqui é uma outra coisa interessante. Em relação ao arrebatamento, né? É uma outra coisa interessante em relação ao arrebatamento. A gente pensa que não. Que os crentes vão estar aqui, os crentes vão sair e aí vai ficar o joio. Não, primeiro colhe o joio. Então vão sair anjos primeiros e vão fazer o colhimento do joio primeiro. E atai-o em molhos para os queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Depois vocês continuam a leitura. Então vai haver, eu vou adiantar o assunto, mas só um tiquinho só. O que é isso aqui? Isso aqui é um falso arrebatamento. O joio vai sair primeiro. É um arrebatamento falso. Entende? Eles são tirados primeiro. Mas logo na sequência já vai também o trigo. Mas vai ter um falso arrebatamento primeiro. Então fica atenta quando você estiver vendo o falso arrebatamento. Qual que é o verdadeiro arrebatamento? O verdadeiro arrebatamento ele acontece na última trombeta, que aí na continuidade do estudo de Apocalipse é onde a gente vê. Há um toque de 7 trombetas, tá? E na última trombeta, a 7ª, aí acontece o arrebatamento da igreja. É na última trombeta. Mas aqui tem um falso arrebatamento. Pessoas serão arrebatadas dessa forma aqui, vão sumir, vão desaparecer. Aí só para vocês entenderem a preparação para isso, eles sabem, eles quem? Os filhos do diabo sabem disso aqui. Eles sabem que o que está escrito aqui, eles sabem que isso está para acontecer e poderá acontecer. Esses ceifeiros aqui, que vêm, eles são na verdade aquilo que é chamado aí de alienígena, de seres de outro mundo, ET, que abduz as pessoas e leva as pessoas para não sei onde, para o mundo deles. Então são esses ceifeiros aqui, eles vão ser usados para isso aí. Tá? Os servos do Pai. Os servos do pai de família. Aí quando vai para cá... Aí já é os ceifeiros. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. São outros seres. Esses aqui estão armados de foice. Agora, quando fala da foice, é o quê? É foice, é cortar. É um instrumento de corte para a morte. Quando fala do trigo,
é o quê? Ajuntai eles, ajuntai. Fala de ceifar, é para juntar. Inclusive a palavra ceifa ali, ela pode ter ligação com morte também. Tá? Bom, saímos um pouco do assunto, mas para vocês verem como que uma coisa ela vai puxando outra aqui. Em relação à batalha nos céus, em relação a esses anjos que batalharam do lado de Miguel e do lado de Cristo, em relação à humanidade, que é 1/3 também, eu estou afirmando isso. E por que eu estou afirmando isso? Eu estou afirmando que porque, olha lá, ó, são estrelas que a cauda do dragão levou após si e lançou-as na terra. Eu estou afirmando para vocês, através do texto, que a humanidade se trata desse 1/3 aqui. Tá? Essa é a humanidade. Então aí, a visão de João, ela já sai dos céus e ela passa para a terra. Bem aqui, ó, a mulher fugiu para o deserto. Aí a visão dele sai dos céus e agora a visão já está na terra, porque está falando do deserto como se fosse esse mundo de peregrinação. Aqui. A batalha nos céus, ela se dá entre Miguel e seus anjos e o dragão e os seus anjos. Miguel, ele não é o general do exército de Deus. Miguel não é general do exército de Deus. O general do exército de Deus, no período em que Miguel estava batalhando com os anjos de Deus, era Cristo. Cristo é o Senhor dos exércitos. Vocês já leram esse tema algumas vezes, né? Nos Salmos. Quem é o Senhor dos exércitos? É Cristo. Ele é o Senhor dos exércitos, não Miguel. Mas o que Miguel está intrometido, fazendo e liderando aqui os anjos? Quando Jesus voltar, quando Jesus vir, ele volta liderando o exército, não volta? Não volta? Sim. Não é ele que vem à frente do exército? Apocalipse mostra isso. Ele vem à frente do exército, liderando todo aquele exército, não é? O que acontece aí? Por que não é Miguel que está vindo? Porque Jesus voltou à condição dele de Senhor dos exércitos. E Miguel? Miguel, ele está aqui como um substituto de Cristo, como o irmão Magno falou. Ele está substituindo Cristo. Mas por que Cristo teve que ser substituído aqui? Porque agora Cristo está, nesse momento aqui, em outra missão. Ele está trabalhando em outra coisa. Na verdade, ele está morrendo pela salvação. Na verdade, ele está sendo entregue a Satanás. Jesus está sendo entregue a Satanás. Ou melhor, ele está se entregando, fica mais condizente com a realidade isso. Ele está se entregando para a morte, para morrer. Por que ele tem que morrer? Porque ele tem que resgatar isso aqui, ó. A 1/3 das estrelas que caíram na terra. Ele tem que morrer pelo resgate desses aqui. Se não tiver morte para resgatar esses aqui continuarão na terra, como foi precipitado o dragão e os seus anjos, e não tem retorno, porque não foi mais, ó, achado o seu lugar nos céus. Olha lá. Nem mais o seu lugar se achou nos céus, acabou. Não tem lugar mais para eles lá. Mas para esses aqui, não se diz isso. Diz que eles foram lançados na terra, mas não fala que o seu lugar não foi mais achado nos céus. Porque ainda tem um lugar que Cristo disse, vou preparar lugar para vós. Tá? Então Cristo está, no momento, se entregando à morte. E quem mata Jesus? Quem... Hã? Pois é. É esse aí mesmo. Quem mata Jesus na figura de Abel e Caim. Quem mata Abel é Caim. Caim é uma figura de Satanás. Abel é uma figura de Cristo. Quem mata Cristo, como Caim e Abel são sombras de uma realidade maior, quem mata Cristo é Satanás. Satanás, ele faz o quê? Ele imola o Cordeiro de Deus. Ué, mas não foi Deus?
Não foi Deus que foi lá e imolou o filho dele, Deus não matou ninguém. Mas o filho se colocou na condição de um cordeiro e Satanás o sacrificou. Assim você vê lá a realidade, a história onde os filhos de Satanás, quando Jesus Cristo estava aqui na terra, esses aí foram os que mandaram crucificar a Cristo. Não foram aqueles sacerdotes gritando, incentivando o povo e dizendo: crucificam, crucificam, mata ele. Então os instrumentos de Satanás no mundo que mataram Cristo, os instrumentos de Satanás no mundo espiritual foram que mataram Cristo. Cristo, nessa batalha final, naquele momento último ali, Cristo já estava morto. E o que ele estava fazendo? Cristo estava descendo também junto com os que morreram, os que foram lançados pela cauda do dragão. Cristo estava descendo junto para fazer o resgate. Por isso que Cristo morreu e ressuscitou. Mas quando Cristo voltou do Hades, quando ele voltou da região dos mortos, a Bíblia diz que ele levou consigo o cativeiro. Levou cativo o cativeiro. Quer dizer, para onde nós fomos lançados e estávamos aprisionados na morte, dali Cristo nos trouxe. E aí ele nos trazendo, ele nos coloca de novo numa condição de que agora nós podemos viver de novo, ou voltar para o nosso lugar de novo.